Você já pensou, isso daqui daria uma boa sessão de terapia? Esse podcast é para você. Perder também ensina a difícil arte de agradecer no luto. Ninguém te prepara para duas coisas na vida. Uma delas é uma dor extremamente impactante, que é a perda. E a outra é simplesmente uma gratidão. Isso não tem sentido nenhum. Você já pensou em agradecer durante um momento de luto? Você já pensou que é possível agradecer durante um momento de tristeza que você está passando? Hoje, não vamos levar para a terapia agradecimento e o luto. Olá, eu sou a Isabela Trajano, sou fonoaudióloga e esse é o podcast Vamos Levar para a Terapia. Um espaço para conversas, para sentimentos, para vivências e, às vezes, para algum entendimento, mas nesse caso, podemos levar para a terapia. Hoje, eu vou falar sobre o estranho caso de agradecer no momento de luto. Eu acho que realmente é um estranho caso. Vamos lá. Eu estava aqui pensando em várias questões, trouxe aqui o meu... eu ia falar meu jornalzinho, meu rascunho. E eu estava pensando em alguns casos para contar para vocês. Um deles, eu já digo de antemão, tem um vídeo aqui já sobre agradecimento, sobre agradecer. O que ele muda na nossas redes neurais. Então já tem esse vídeo aqui. Vai lá, dá uma olhadinha, que faz sentido com esse. Mas outro que eu queria trazer, o luto. Como que a gente vivencia o luto? O luto, ele traz diferenças cerebrais. Então, ele mexe com o sistema nervoso parasimpático, ele aumenta o estresse, aumenta a ansiedade, ele faz algumas alterações cerebrais na questão ali emocional e de memória. Ele diminui a serotonina, ele diminui a imunidade. Então, muitas vezes a gente está num momento de tristeza, de luto tão grande que a gente fica mais doente, que a gente acaba não conseguindo ali se tratar, vamos dizer assim. E quando a gente agradece, vocês já vão ter visto lá o vídeo, quando a gente agradece, eu vou repetir aqui, existem algumas redes neurais que são influenciadas por esse ato de agradecer, que se modificam. Essas redes neurais, elas vão ativar alguns comandos como de recompensa, que é a dopamina. Então, você tem a dopamina, você tem uma recompensa boa, libera mais dopamina. Vai reduzir cortisol, vai melhorar ali, diminuir a atividade do medo, que é uma região do cérebro, que é a amígdala, que ela dá aquela sensação de medo, então a gratidão ali diminui. E aí, no luto, a gente precisa dessa questão, que é o quê? Ter esses dois momentos, que é você diminuir algumas questões ali do estresse, da ansiedade. Então, você precisa ter resiliência, você precisa ter foco, você precisa ser acolhido, manter a tristeza sem anular a dor. Você vai ter tristeza, você vai ter aquele momento da dor, mas você também vai ter uma recompensa. Aí você tá me perguntando, então... O que ela está dizendo é que a pessoa, por exemplo, vamos falar de animais, que eu acho que o meu animalzinho morreu. Então eu tenho que agradecer porque ele morreu, porque ele estava me atrapalhando, fazendo as coisas, então é isso. Não posso viver minha dor. Não. A gente tem que viver a dor. Eu acho que assim, a gente tem que viver os momentos. Você está sofrendo, você perdeu, teve uma perda. A gente pode falar aqui uma perda humana, de um familiar, de um amigo, enfim, de um cônjuge, de alguém ali. A perda de um animal, a perda de um trabalho, a perda de, enfim, de um momento. E existem várias questões ali. A gente tem que deixar ir.
que é isso. Existe um outro vídeo aqui sobre recomeçar. Então é isso. A gente tem que recomeçar, deixar ir algo, iniciar ali, recomeçar. Mas a gente, nessa transição do recomeço, a gente vai viver o luto. A gente vai sofrer, vai ter a tristeza. Vão ver as fases do luto, como dizem. A gente vai entrar muitas vezes na negação. A gente, enfim, tem várias questões aí. Só que a gente tem que agradecer também. Por quê? Porque, por exemplo, eu tive duas cachorrinhas, Safira e Pérola, os amores, até hoje falando, meus olhos enchem de lágrima. São assim, viveram comigo muitos anos. Eu vivi esse luto, foi muito difícil. Eu acho, eu perdi cada uma no momento. Chorei pra caramba, vivenciei isso. Eu tive que vivenciar, eu acho importante a gente vivenciar o luto. É importante. Então eu vivenciei, eu sofri antes delas partirem, no processo de envelhecimento delas, da doença delas, de socorrer elas. A gente sabia que elas iam. Então quando, enfim, aconteceu, tudo isso foi uma dor assim, de lacerar. Nossa, que só de pensar eu já dói. Elas morreram, foram. E aí eu agradeço. Porque elas foram? Não. Porque eu pude passar praticamente quase 17 anos da minha vida com elas. Elas me deram inúmeras alegrias. Nossa, que saudade delas. A saudade é bom, não é ruim. Vivenciar o luto não é ruim. Eu vivenciei o luto. Eu acho que é isso. A gente não entende que o luto também pode ser feliz. Louco falar isso, né? Acho que vocês devem estar me falando se essa mulher não bate bem, não. Mas eu vivenciei isso e eu entendi que o luto, essa fase do luto, que não é só a morte, enfim, a morte não de pessoa, de animal, de alguma coisa. É uma fase, é um processo. Ele também pode ser passado feliz. Louco isso, né? Eu acho. Quando eu comecei a entender isso, eu falei assim, eu não tô bem, não. Então, pode ser, é um processo. Então, eu agradeço muito elas. Eu agradeço delas terem existido, delas terem me dado alegria, tirado fotos maravilhosas, lambidas. Eu agradeço demais. Eu sou chorona, se vocês não sabem, já tô te falando aqui. Na próxima, preciso até trazer um lencinho, né, pra garantir aqui. Mas eu agradeço. Eu não deixo de agradecer tudo que eu passei com elas. Tudo que eu pude vivenciar com elas. Tudo que elas me proporcionaram. Eu fui mãe de pet. Ninguém tira esse título de mim. Não é porque eu não tenho mais. Eu já fui e elas já existiram na minha vida. Então, eu agradeço. Agradeço pelo título, agradeço por elas, agradeço por tudo. Isso diminui a minha dor? Não necessariamente. Isso alivia um pouco. Isso me traz um sentimento, inunda, assim, quando eu agradeço de ter vivenciado com elas, tão legal, tão bom, que eu não sei, eu quero passar isso para vocês, eu quero que vocês entendam isso que eu tô sentindo. Porque é isso. A gente tem que vivenciar o luto, tem que entender as fases, tem que entender que é um processo que a gente vai sofrer, que existe dor. E nada que eu falar aqui não quer dizer que não vai ter dor, tá? Porque às vezes vocês estão achando que eu vou falar algo milagroso e vocês não vão sentir mais dor e vai passar. Não. Também é outro porém que a gente tem que falar aqui. Então é isso. Vivenciei, sinto saudade, tudo, mas agradeço pra caramba tudo que elas passaram comigo. Tudo que elas me deram uma oportunidade de viver. É isso. Isso é gratidão. Isso é ter um sentimento de que passou.
de felicidade. É inundar esse sentimento. Eu queria que vocês sentissem aí do outro lado. Então, essa é uma das questões. A outra questão que eu acho bem legal de trazer é que, assim, existiu, passou, você agradeceu, mas o que essa perda, seja qual for, te ensinou? Para mim, ensinou que eu posso ter outro animalzinho, que a gente tem que ter muita responsabilidade para ter outro animal, não é só pegar, que a gente tem que entender que é um filho mesmo. Não é simplesmente decidir pegar um animal, vou pegar e pronto. Tem toda uma questão aí. Então, o que essa perda, essa dor que tá aí do outro lado, que você tá me vendo, ouvindo, eu não sei por qual streaming que você tá vendo, se é, né, tá me ouvindo aí. Mas o que essa sua dor, ela tá te ensinando? A perda de alguém, a perda de um animal, a perda de, às vezes, um movimento, a perda de uma função da sua vida, a perda de algo como um trabalho, algo como... Enfim, o que essa perda aí tá te ensinando? Como que você tá agradecendo? Te garanto que você não tá agradecendo. É porque eu sei e é difícil e talvez eu também não agradeceria. Fica tranquilo. Não tô aqui falando que eu sou superior, sou melhor, não. Falando que a gente precisa ter essa reflexão. O que é isso? Eu acho que tudo isso leva um processo, tá? E esse é o processo. Então, a gente está falando de luto. O luto, ele precisa ser sentido. Então, assim, eu preciso sentir. Porque o luto, ele não é só a fase que você simplesmente perde. O luto é toda uma fase. Então, é quando, por exemplo, você descobre a doença, ou você percebe o envelhecimento, né, daquele animal, por exemplo, que vai culminar na morte, porque vai trazer mais doenças, não vai conseguir mais se restabelecer, enfim, não vai conseguir mais se reabilitar, e vai ter a questão fatal. Então, toda essa fase de você descobrir, de você vivenciar, de você sentir dor, de você sentir negação, de você brigar. Tudo isso é uma fase do luto. Você já está vivenciando o luto. E aí você vai agradecer por cada fase. Porque assim, cada fase vai passar. Falei em algum dos vídeos lá atrás que tudo passa. E realmente passa. Então essas fases vão passar. Como a gente não sabe. Rápido ou não tenho certeza. Mas elas vão passar. E como que você vai administrar isso? Será que você vai agradecer? Será que vai passar e você vai ficar mais raiva, mais ódio? Vontade de esganar, principalmente quem tá aqui desse lado falando. Agora você tá ouvindo falando assim, que inferno! Eu quero que acabe logo isso. Essa menina não sabe o que tá falando. Eu quero que acabe isso. Vai acabar. Se preocupa que vai acabar. Como vai acabar? A gente não sabe. E o que você vai fazer com isso, eu também não sei. Mas o que eu tenho aprendido é, de alguma forma, agradecer. Enche o saco isso, eu sei. Quando as minhas cachorras ficaram doentes, uma delas teve AVC. E ficou muito ruim. E aí eu fiquei muito revoltada. Falei, mas por quê? Uma cachorrinha dessa, poxa vida, tava com 12 anos na época. Passou mal. Ai, aquilo me matou. Aí eu tive a oportunidade de viver com ela mais um ano. Um ano. Ela vivenciou mais um ano, até que bem. E, poxa, aquele AVC, ele podia ter sido fatal pra ela, minha cachorra. Olha só, minhas cachorras, elas viveram várias questões aí fonoaudiológicas. Foram assim, elas foram bem ao pé da letra da mãe. E ela teve algumas questões de desequilíbrio, enfim. E eu vivi com ela mais um ano. E eu agradeci. Por quê?
Aquele AVC podia ter sido fatal, podia ter sido várias sequelas para ela. Foi um momento aterrorizante. Mas eu agradeci, meu. Como eu consegui? Não sei. Porque eu tive a oportunidade de ficar mais um ano com ela. Brava. Ô, cachorrinha brava. Safira era porreta, assim. Ela não... Ninguém agradava muito ela, não, viu? Ela vivia com a gente, eu pegava ela, às vezes ela vinha querer, assim, rabugenta. Falava assim, comigo não, pode ficar quieta aí. Comigo você não adianta. E ela obedecia, ela era uma graça. Então, assim, a gente agradece, a gente vivencia. Mas eu acho que o principal, a gratidão não pode ser gratiluz. Eu já disse em outro vídeo aqui. Ela tem que ser natural. Ou não. Você acha assim, hoje aconteceu um desastre, minha mãe está doente, entrando com Alzheimer, porque eu tenho muitos casos desse. Então, vou agradecer, porque mamãezinha ainda está aqui comigo, né, mamãe? Mamãe vai melhorar, mamãe vai ficar boa. Vamos ter o pé no chão. Então, vamos entender o que está acontecendo. Mamãe está com uma doença degenerativa que vai piorar. E provavelmente ela não vai conseguir mais te acompanhar, não vai conseguir, vai ter momentos que ela não vai lembrar mais quem você é. Essa é uma fase do luto que é grande, porque eu acho que uma doença degenerativa, principalmente demências, a gente vivencia um tempo maior de luto. Porque a gente está vendo essa fase pouco a pouco se acabar. Então é mais difícil agradecer. Isso eu concordo com você. É mais difícil a gente aceitar a doença. É mais difícil a gente colocar o pé no chão, porque é devastador. Mas a gente tem que começar aí a levar para a terapia algumas coisas e tentar entender. É isso, eu acho que gratidão, ela não pode ser forçada. Você tem que entender o seu contexto, entender a sua dor, entender, por exemplo, o luto de perder a pessoa ainda viva, que é um dos temas aí que eu também trago um vídeo sobre isso. O luto de perder essa pessoa, mas ela ainda tá viva, que é uma fase muito complexa. A pessoa ainda tá viva, você tá vendo ela se perder dela mesmo. E aí? Como que você faz? Como que você vai agradecer? Como que você vai conseguir passar? Porque você passa. Vão existir as fases ali, por exemplo, de uma demência e tal. Vai passar. Mas vai sempre uma pior. E aí, como você vai agradecer? Como você vai falar, opa, que legal, bacana. Olha, hoje a minha mãe esqueceu meu nome. Hoje ela esqueceu quem eu sou. Hoje ela esqueceu como ela faz cocô. Nossa, super bacana. Essa menina é louca. Como que eu vou agradecer? Não sei também. Mas eu posso dizer que meu pai passou por isso. E eu aprendi, depois que ele foi, a agradecer em vários momentos. Eu tive a oportunidade de vivenciar isso com ele. Ele me deu essa oportunidade. Porra, que oportunidade? Eu também acho. Ele podia ter me dado outras oportunidades. Podia ter sido herdeira e tal, mas não foi dessa vez, né? Mas, já que ele não deu, eu tive a oportunidade de vivenciar outros momentos com ele. Eu sou a caçula. Que eu vivenciei com meu pai mais tempo com ele, doente e morto. Tá ali, ó, eu acho que do que o tempo que eu fui com ele bem vivo. Então, assim, existem alguns processos aí, mas a gente tem que entender isso. Eu acho que hoje, por exemplo, eu agradeço muito porque meu pai, ele me deu a oportunidade de entender muito as relações humanas, de entender sobre o mundo, de entender sobre doenças, de entender sobre luto. É complexo isso, mas vale a pena pensar. É importante refletir. E a gente tem que entender também que a gratidão, ela não pode ser um mecanismo de defesa, tá? Então, assim, vou agradecer, lógico, porque eu vou agradecer. Meu pai tá doente, eu vou agradecer, porque isso é super... Nossa, como que eu não posso agradecer? Não, calma.
Vamos entender tudo isso. Lembra que eu falei lá do começo, a gente precisa sofrer, tá bom? É necessário o luto e o sofrimento, ok? A gente precisa aceitar muitas vezes, a gente vai ter a fase da negação, a fase da aceitação. Quando que vai acontecer? Não dá para eu falar para você. Mas a gente precisa começar a direcionar isso, tá? Eu acho que é um tema tão impactante, tão difícil. Eu não tô aqui para mostrar para vocês que é isso, que é o certo. Você tem que agradecer porque você bateu o seu dedo mindinho no canto da cadeira. Não é isso. Você tem que entender, vivenciar a sua dor, entender esse processo e minimamente agradecer por você estar conseguindo entender. Refletir. Isso é muito importante para o seu amadurecimento e até para você ajudar, se ajudar e ajudar quem ali está precisando. Então, talvez a gratidão no luto, ela não seja agradecer pela perda, sabe? Então, você não vai agradecer pela perda ali, mas por tudo que veio antes dessa perda. Eu acho que isso que é o importante. Você vai agradecer tudo que veio antes. E se esse episódio fez sentido para você, compartilha com quem precisa. Informa as pessoas. Coloque aí mais reflexões. Fale sobre mais temas para a gente refletir. E eu queria agradecer muito e, obviamente, vamos levar para terapia.